Olá, pessoas! Hoje iremos fazer um bolo mousse de coco com abacaxi, que derrete na boca. Então, venha comigo aprender como fazer esse bolo de festa de aniversário simples, com massa de pão de ló diferente e decoração simples. Eu sou a Gelsa Lemes e vamos para a receita! Primeiramente, iremos utilizar duas formas de 21 centímetros redondas. Eu só vou untar a forma e colocar um papel manteiga. Não vou enfarinhar porque eu quero que o bolo grude conforme ele vai crescendo no forno para ele ficar retinho. Agora vamos para os ingredientes da massa. Nós vamos utilizar 6 ovos. Se vocês quiserem, podem bater as claras junto com as gemas, porém vai demorar muito mais tempo. Aqui nessa batedeira, levou mais ou menos uns 3 minutos para bater. Se for deixar junto a clara e a gema, pode levar até uns 15 minutos. Depois de separar as claras das gemas, nós vamos bater as claras na batedeira em velocidade baixa e ir aumentando até a velocidade mais alta. Antes de colocar o açúcar, se inscrevam no meu canal e ativem o sininho que me ajuda muito. Depois que vocês já se inscreveram no canal, vamos colocar o açúcar. Vamos utilizar 300 gramas de açúcar, ou 1 2/3 de xícara. Vamos colocando aos poucos o açúcar, conforme vai batendo as claras. E depois, quando as claras já estiverem bem encorpadas, bem esbranquiçadas, vamos colocar as gemas. Daí, desligamos a batedeira e acrescentamos o suco de abacaxi, que são 250 ml de suco. Nós utilizamos suco de abacaxi natural, mas vocês podem utilizar um concentrado. E também acrescentamos 4 colheres de sopa de óleo. E depois acrescentamos 2,5 xícaras de farinha de trigo peneirada, o que equivale a 350 gramas. A farinha peneirada deixa a massa mais fofinha. E por fim, o fermento, que é 1 colher de sopa, bem cheia. Após colocar a farinha e o fermento na massa, bata com delicadeza. Pode ser com fouet na mão ou na batedeira em velocidade mínima. E depois coloque a massa nas duas formas. Eu gosto de pesar a massa porque eu sou um desastre em dividir certinho nas duas formas, então eu faço por peso, mas vocês podem fazer de olho que tá tudo certo. Depois disso, a massa vai para o forno pré-aquecido a 180 graus Celsius. Agora eu vou fazer o recheio do bolo. Para isso, vou usar 2 colheres de sopa de manteiga, bem cheias, e 700 gramas de abacaxi. Não se assustem com a manteiga, porque é muito abacaxi. E 1 xícara de açúcar. Coloco tudo isso na panela e deixo cozinhar em fogo médio. A quantidade de açúcar depende do quão doce está o abacaxi. Vou mexendo de vez em quando. Depois acrescento 50 gramas de coco e a canela a gosto. Caso vocês não gostem, não precisa colocar. E está pronto. Agora vamos para a segunda parte do recheio. É necessário 2 xícaras de creme de leite ou nata, na batedeira bater até virar um chantilly. Depois colocar o leite condensado, que é 1 caixinha,
e bater mais um pouco. Daí, acrescentar 3 colheres de sobremesa de gelatina, já hidratada e aquecida. E depois, 100 gramas de coco fresco. Vocês podem utilizar coco de saquinho também. É só bater até misturar os ingredientes e está pronto. Agora, estou mostrando para vocês a fofura que ficou o bolo. Ficou muito fofinho, até demais. Eu gosto de retirar a casquinha do bolo, tanto de cima, de baixo e nas laterais, porque assim eu acho que o bolo fica mais fofinho. Os bolos comprados em panificadora, eles geralmente são assim, não dá pra ver a casquinha do bolo. Dessa forma, se desmancha na boca quando come. Eu vou cortar cada metade do bolo ao meio para formar 4 camadas de bolo. Mas se vocês quiserem, não precisam fazer isso. Só que daí tem que diminuir um pouco o recheio. Eu sou um desastre para cortar bolo. Aqui eu tô dividindo o meu creme para pôr no recheio em 2 potinhos, só que eu cometi um erro, depois vocês vão ver mais pra frente, que eu consertei, que na verdade eu deveria ter dividido em 3 potinhos, porque são 4 camadas de bolo e 3 camadas de recheio. Aqui eu estou molhando o bolo com uma caldinha que eu fiz com suco de abacaxi com um pouquinho de açúcar. Eu aqueci no micro-ondas por 1 minuto esse suco e deixei esfriar. Agora estou colocando o creme no bolo. E logo em seguida o recheio de abacaxi que fizemos. Está sendo espalhado com um garfo, porque espalha melhor. E eu coloquei a segunda camada do bolo e estou regando novamente com suco de abacaxi. Eu cozinho o suco de abacaxi porque dessa forma faz com que o bolo dure mais tempo. E agora estou fazendo a segunda camada do bolo, que é a mesma coisa. É molhar o bolo, colocar a camada de creme e colocar o abacaxi por cima. Coloquei mais uma vez outra camada de bolo, o creme e o abacaxi. E por fim, a última camada de bolo. Vocês podem ver que o bolo ele deu uma desmanchadinha, mas é que a massa tá muito fofinha. Daí tô regando com suco de abacaxi. E estou ajeitando as bordas do bolo, tentando deixar mais retinho. E agora o bolo vai para a geladeira. Enquanto isso, eu vou fazer a cobertura do bolo. Então vai ser utilizado 90 gramas de açúcar e 75 gramas de clara, que equivale a 3 ovos. Daí eu vou aquecer essas claras e esse açúcar, mexendo rapidamente em banho-maria, até sumir os grãozinhos do açúcar, até eu colocar o dedo e não sentir mais nenhum grãozinho. Quando isso acontecer, vou tirar do banho-maria rapidamente e vou colocar na batedeira. Vou bater em velocidade
média e vou aumentando aos poucos. Quando já estiver bem branquinho, vou colocar a manteiga aos poucos. Vão ser utilizados 200 gramas de manteiga ao todo. Ela deve estar em ponto de pomada. Deve se retirar da geladeira antes. Eu esqueci de fazer isso, então eu coloquei um pouco no micro-ondas, até ela ficar com esse ponto de pomada. Tem que tomar cuidado para ela não ficar muito líquida, porque senão desanda o merengue. Desse jeito, aquecida no micro-ondas, eu achei que ela ficou numa consistência incrível, muito fácil de passar. Eu não sou nenhuma profissional confeiteira, eu sou um pouco desastrosa em passar o creme de manteiga no bolo. Mas eu não me importei que ficasse perfeito, porque eu ia cobrir com coco por todo o bolo, então ia cobrir todos os defeitinhos. E olha o bolo querendo cair. Daí é só limpar a sujeira e voilá! O bolo está pronto. Gente, o bolo ficou muito lindo. Eu nem acredito que fui eu que fiz. E olha o medo de cortar o bolo. E o bolo ficou assim. Gente, essa massa, esse recheio, o bolo ficou tão úmido, mas tão úmido. Ele derrete na boca. A massinha ficou incrível, incrível. Vocês têm que fazer, experimentar essa receita. Até mais!